Saudações para você, principalmente que é cinéfilo. Esse é um papo que vai te interessar bastante. E para você que é parte já dessa comunidade do nosso canal, você está acompanhando o início de uma nova série, intitulada Mundo Bizarro. Aqui a gente deu início a algumas séries, a gente tem uma série muito legal intitulada O Que É. Tem uma playlist aí que a gente vai, inclusive, acrescentar novos conteúdos durante o ano, mas a gente vai dar aí o start para esse novo rolê que é Mundo Bizarro. Nessa série, a gente vai apresentar algumas coisas que acontecem aqui nesse planeta que deixam a gente meio que perplexo. Uma coisa bizarra não é necessariamente uma coisa ruim ou grotesca. É uma coisa incomum, uma coisa surreal, uma coisa impactante, sabe? Que chama a atenção da gente. Então, nós vamos inaugurar aqui esse papo, essa série, que é Mundo Bizarro, com um tema que muito me agrada e agrada a você, cinéfilo em especial: filmes de terror baseados em fatos reais. Vamos nessa? Now allow me to reintroduce myself, they call me... Eu não sei você, mas eu sou apaixonado pelo gênero terror. Me parece que nos filmes de terror, as pessoas elas tendem a se revelar mais, sabe? Tipo, a gente tem uma explanação em bons filmes de terror, né? De personagens, sabe? As suas fragilidades, né? Os seus sentimentos. E eu acho massa essa pegada. Tem uns filmes de terror, né? Que, enfim, são ruins e que só tem sangue jorrando pra lá e pra cá, morte, matança e aqueles pretensos sustos que acabam não assustando a gente, de tão previsíveis ou às vezes tão ridículos que alguns filmes de terror às vezes acabam até parecendo mais filmes de comédia. Mas enfim, esses filmes aqui que foram selecionados aparecem no start do Mundo Bizarro porque, mano, é muito bizarro alguém pensar em pegar uma história sinistra que envolve morte, que envolve, sabe, crueldade, brutalidade. Mano, vamos transformar isso num roteiro e vamos gravar. E a gente tem, inclusive, na nossa história, e eu vou falar sobre isso aqui, experiências cinematográficas com terror que, assim, são muito estranhas, porque, inclusive, tem pessoas em sets de gravação e fora de sets de gravação que fizeram parte de produção e que, enfim, deu ruim para essas pessoas. Nós vamos começar com um filme intitulado Terror em Amityville. A produção original é de 1979. Mas nós tivemos aí uma nova versão do filme em 2005. É considerado um dos melhores e mais assustadores filmes de terror baseados em fatos reais. É um longa que vai contando a história ali do casal George e Kate, que com os seus 3 filhos decidem se mudar para a cidade de Amityville. E eles não sabem que quando compram a casa, né, era uma casa que foi um cenário de um crime brutal. Um cara chamado Ronald Jr. matou seus pais e 4 irmãos a tiros. E aí o tempo vai passando, a família começa a ver umas coisas estranhas na casa, e aí me parece que tem uma força maligna que paira naquele lugar, e aí vai transformando o Jorge em uma ameaça aos demais, como se a história fosse se repetir. Então, assim, mano, aconteceu na real que uma família, aí nesse caso os caras, eles não sabiam, né? Tipo, compraram a casa e aí, mano, quem vendeu a casa pra eles também, que atitude, né, mano? Tem que contar a história, o que é que tinha lá, né? Conta ali, ó, morreu gente aqui, né? Mas o cara, acredito que querendo vender, ocultou esse passado, né, macabro, sombrio. Mas aí vem essa parte muito maluca, né? Muito bizarra da história, porque um dos antigos, né, moradores daquela casa acabou matando a sua família, e aí a gente percebe que aquela energia negativa, por assim dizer, acaba atuando sobre o líder da família dos novos moradores. Uma doideira pra lá de bizarro. Outra produção famosíssima é O Exorcista, de 1973. É um dos grandes ícones, assim, do terror, baseados em fatos reais. Mostra sucessivas tentativas de expulsão de um demônio do corpo de uma menina. Só que essa história, na verdade, ela foi baseada numa possessão que realmente aconteceu com um menino de 13 anos. O nome da criança nunca foi divulgado, mas há vários relatos na internet que ligam a história desse menino a um nome que é Roland Doe. E como todo filme se baseia no
diário, né, do padre que realizou essas sucessivas sessões, né, de exorcismo. De acordo com o próprio padre, não eram raros eventos sobrenaturais acontecerem no meio das orações pela libertação da própria criança, né, como a movimentação de móveis, a distorção da voz, como se mais de uma pessoa estivesse falando. E o impressionante dessa história toda é que, no caso do menino, ele sobreviveu ao exorcismo. E aí é que tá a parada louca da história que eu falei no começo do vídeo, né? Tipo, se você for fazer uma pesquisa rápida na internet, você vai perceber que, tipo, gente da produção, gente que fez parte da técnica, gente que fez parte do elenco, acabou, tipo, sofrendo algum tipo de acidente, gente morreu, teve um monte de coisa estranha acontecendo durante as gravações, doença, gente passando mal. Então tinha alguma coisa muito errada acontecendo naquele set de filmagens que acabou atingindo aquelas pessoas e, enfim, mortes muito suspeitas, muito loucas e até inexplicáveis que levam a gente a enxergar o sobrenatural da parada. É como se alguém tivesse ficado incomodado, alguém que não está aqui, tivesse ficado incomodado com o fato daquela história ter aparecido nas telas de cinema. Mas esse é um dos clássicos do terror e, em especial, do terror baseado em fatos reais. Não poderia faltar na nossa lista o Exorcismo de Emily Rose, outro dos filmes de terror que mais assusta, né, por causa da forma com que o exorcismo ele é retratado, e se trata de uma história que realmente aconteceu na Alemanha nos anos 70, de uma menina chamada Anneliese Michel, e de acordo com essa história, ela começou a apresentar sintomas de possessão demoníaca já aos 16 anos, mas aí naquela época ela havia sido diagnosticada com uma espécie de epilepsia. Bem, as pessoas consideravam epilepsia. E a história da Anneliese, ela é cheia de brechas e buracos e controvérsias, porque a mãe dela, que era uma religiosa extremamente devota, e os padres que participaram lá do exorcismo, né, o Ernest Alt e Arnold Reins, foram acusados, né, formalmente pela morte da menina, que, tipo, passou fome e ficou ali desidratada e fraca. E aí a justiça alemã considerou eles culpados por homicídio involuntário. Então a Emily, ela tinha, né, umas ações fora do comum, ela tinha um quadro realmente de possessão, e a gente olha pro filme e a gente vê como essa coisa ela é bem, né, uma coisa dramática e pesada, mas ela não estava nada bem. E aí disseram que ela estava louca, depois disseram que ela tinha epilepsia, e ela foi submetida a exaustivos rituais de exorcismo e ficava presa, amarrada, não alimentavam ela, e ela foi ficando fraca e acabou morrendo. E aí o louco de toda essa história é que quando a gente acompanha a trajetória, fica muito evidente o quanto a religiosidade cegou aquelas pessoas ao ponto de não fazerem questão de proteger a menina. Tipo, vamos expulsar o demônio, custe o que custar, e tipo, até a própria vida da Emily, e foi o que aconteceu. Então assim, nós temos uma riqueza de detalhes nessa produção e uma carga, sabe, daqueles sustos assim, típicos de clichês de filmes de terror, mas é um filme de altíssima qualidade e que eu recomendo. Mano, tem uma lista muito legal de outros filmes baseados, né, em histórias reais, filmes de terror, que eu vou deixar aqui na descrição, porque tem muita gente que pede recomendações, tanto de livros, e agora como a gente está falando mais especificamente de filmes, certamente você também tem alguma sugestão de um filme de drama, suspense, terror, que você também pode sugerir aí nos comentários, e se prepare que nós vamos trazer conteúdos bizarros, eventualmente, aqui no nosso canal. Então, não deixa de se inscrever. Aperta aí em se inscrever, ativa as notificações, deixa a tua curtida. É muito importante receber o teu feedback. E como eu falei, a tua sugestão também de filme, eu vou deixar umas sugestões, mas as suas sugestões, elas são muito importantes. Um grande abraço e até a próxima.